Queridos irmãos e irmãs, abençoados, consagrados, escolhidos por Deus. Bem-vindos mais uma vez no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, daqui de Nazaré, da Terra Santa. Chegando na tua casa, chegando na tua vida, chegando na tua história. Sim, Deus quer chegar na história de cada um de nós. E o nosso programa de hoje, que tem como tema o dom da vida, o dom da vocação, o dom do chamado, da consagração. E a palavra de Deus que nos guiará hoje é do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Com essa palavra de Deus que queremos apresentar o nosso convidado de hoje, Padre Sóstenes Vieira, missionário da Canção Nova na Terra Santa. Bem-vindo, Padre Sóstenes, no nosso programa. Obrigado, Padre Bruno. É uma alegria realmente estar neste programa e para falar da vida, para falar daquilo que Deus fez na minha história. É realmente uma satisfação. É mais que satisfação, é um louvor a Deus este programa. Obrigado, Padre Sóstenes. Realmente hoje, o programa de hoje vai ser um testemunho muito forte. Vamos aí participar, porque neste momento é o momento que Deus quer falar alguma coisa para você. Bem-vindo, André, que vai trazer também os pedidos de orações das pessoas que estão participando do programa de casa. Bem-vindo, André, no programa. Olá, Padre Bruno, Padre Sóstenes, todo mundo que está participando, você que está em casa, boa noite. Estamos aqui para poder trazer o seu pedido para o nosso programa. Obrigado, André. E vamos apresentar os nossos músicos. Ana Paula de Fone, da comunidade Shalom, e Marcos Alan, de Goiás, do Brasil, ajudando aqui na Terra Santa. Bem-vindos. Obrigada. Uma boa noite, Padre. E vamos já pedir os nossos músicos para aquecer os nossos corações com uma canção. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Padre Sóstenes Vieira. Padre Sóstenes, o senhor é da cidade de Escada, no Pernambuco. Sim, sou escadense. Escadense. Isso. Vamos mandar um abraço para todas as pessoas lá de Pernambuco, do Nordeste maravilhoso do Brasil. São muitos que seguem o nosso programa. Padre Sóstenes, 33 anos. Sim. Idade de 33 anos. Cristo. É. Idade da cruz, não, Padre? Isso mesmo, sou muito feliz de estar aqui na Terra Santa aos 33 anos. Não tenho medo. Algumas pessoas dizem, olha, cuidado, não tenho medo. Eu falei para o senhor não ir em Jerusalém, ficar em Nazaré, não, Padre Eu Sóstenes? não ia contar esse melhor segredo, ficar mas aqui. foi ele que falou. Bem, Padre Sóstenes, 7 anos de sacerdócio, 13 anos de missionário da Canção Nova. Sim, É isso mesmo. Eu costumo dizer que são 2 dias mais felizes em toda a minha vida. O primeiro, do sacerdócio, e o outro, dia 2 de janeiro de 2002, foi o dia que eu cheguei na Canção Nova. Padre Sóstenes, e 3 anos na Terra Santa, 3 anos missionário na Terra de Jesus. 3 anos em Nazaré, Padre Sóstenes? Não, no começo nós moramos em Belém, na nossa primeira casa em Belém, e depois eu vim morar aqui em Nazaré. A gente veio começar a missão, nossa casa aqui em Nazaré. Padre Sóstenes, qual a experiência de viver aqui na Terra Santa, na Terra de Jesus e na cidade de Jesus? Eu me sinto muito amado por Deus, por Ele ter me escolhido para viver, morar e realizar a missão aqui. Padre Sóstenes,
o tema do programa é Abertura ao Dom da Vida. E nós iniciamos o programa com o profeta Jeremias, falando que a vida é uma chamada. E já começa no ventre das nossas mães. Deus já nos conhece por nome. Já nos deu a vocação, que é a vocação à vida, viver. É a primeira vocação do homem, depois de segui-lo. Padre Sóstenes, eu tenho uma história não tão normal. Eu que a conheço, realmente não é fácil para mim fazer essas entrevistas com vocês que são companheiros de trabalho, de missão. Mas nós não podemos deixar essa luz escondida. O Evangelho diz que nós temos que colocar essa luz para iluminar, que é a tua fé. Então, Padre Sóstenes, eu vou deixar que o senhor conte. O senhor não veio de uma família chamada normal. Tem muita gente que está falando, a minha família também não é normal. Não, vocês vão... Calma. A família do Padre Sóstenes, a história do Padre Sóstenes é muito, muito interessante, é um dom. Então, pode falar um pouco da tua história, Padre Sóstenes? Sim, falo sim, porque sinto que é uma graça à vida, como o senhor está dizendo, é um chamado, é um dom. Essa passagem de Jeremias é concreta na minha vida. Realmente, Deus me escolheu desde antes do meu nascimento. A minha história é mais ou menos assim. Meu pai, ele já era casado, tinha 2 filhas, quando conheceu a minha mãe. E eles se apaixonaram, e a partir desse relacionamento, que diante de todos não era certo, enfim, eu fui gerado. E quando minha mãe engravidou e soube disso, ela primeiramente teve até vergonha de falar para o meu pai que estava grávida. Então, como era uma coisa muito errada, aquela gravidez, ela pensou nas consequências e disse, então eu vou abortar. E uma amiga que morava com ela, na época no Recife, deu um chá abortivo para ela tomar. E ela tentou tomar aquele chá, mas ela não conseguia. Toda vez que ela tentava engolir aquele chá, ela cuspia, jogava para fora. Tentava mais uma vez e não conseguia. Tentava uma outra vez e não conseguia. E assim naquele momento ela desistiu pela primeira vez do aborto. E eu sobrevivi à primeira tentativa. Mas era uma situação muito difícil sustentar aquele tipo de gravidez. E aí ela falou com o meu pai e ela vai até uma clínica abortiva na minha cidade, né? E um dia, depois eu cheguei até a conhecer o enfermeiro que fazia esses abortos clandestinos. Ele preparou todas as coisas, todos os materiais, começou o processo abortivo para me retirar lá de dentro, mas ele não conseguia me achar. E nesse tempo, nesse intervalo entre a tentativa dele e realmente ele me encontrar, alguma coisa aconteceu de novo no coração da minha mãe e ela disse, não, pare, eu não quero mais, não vou continuar. E assim eu sobrevivi ao aborto pela segunda vez. A história não termina por aí, né? Porque meu pai, ele era um homem assim muito especial e um homem também muito jovem. Ele gostava da vida e de todas as coisas e como jovem um dia ele se desentendeu com um outro amigo dele e por causa dessa discussão esse amigo deixou de ser amigo, né? Ele pegou a arma que tinha na casa dele, foi até o lugar onde o meu pai estava e ali naquela noite ele atirou no meu pai e infelizmente meu pai veio a falecer naquele dia. Ou seja, eu nunca ouvi a voz do meu pai. Eu não sei o que é um abraço de pai. E minha mãe, quando estava em casa, grávida, ainda escondendo a barriga, ninguém sabia, a não ser uma tia minha. Ela, quando soube da notícia, minha cidade pequena, as pessoas, né, espalham rapidamente a notícia, ela então tentou se suicidar, tentou desistir da vida. Pegou vários remédios que existiam ali na casa da minha avó, tentando provocar um suicídio assim, daquela forma. Mas, graças a Deus,
essa minha única tia que sabia de que ela estava grávida, do que poderia acontecer. Quando chega em casa, já encontra minha mãe passando mal, a coloca em um carro, a leva para o hospital e ali eles fazem uma lavagem, né, no estômago da minha mãe, e ela me disse que ela tinha tanta convicção de que ela queria desistir da vida, morrer, ou seja, matando a si mesma, também a mim, que depois do hospital ela estava convicta de que ela ia tentar de novo o suicídio. Até que chega um médico, ele diz para ela assim: mãe, não desista da vida, porque ele se foi, mas um pedaço dele ainda está vivo, aí dentro de você, é o seu filho. E naquele dia eu salvei a minha mãe pela primeira vez. Oh, forte. Como testemunho, é um testemunho que a gente se emociona, mas que também se transforma em nós um louvor. A história da tua mãe, uma história de salvação, a tua história, uma história de salvação. E naquele dia que ela decidiu não abortar, ela estava salvando, mas também foi salva por ti. Realmente é muito forte a tua história. Obrigado, Padre Sóstenes. Mas nasceu Padre Sóstenes. Daquele sim, não, daquela sim à vida, nasceu um sacerdote para a igreja. Mesmo com a história chamada diferente, dura. Por isso, Padre Sóstenes, como foi o caminho de reconciliação com a própria história? Porque a tua avó que te ajudou muito, não? Teve uma figura muito importante. Sim, a minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida. Com ela eu aprendi muitas coisas. Minha mãe, exatamente por causa dessa situação, por não ter o meu pai, ela teve que trabalhar, morar em outra cidade. E a presença da minha avó foi construindo muita coisa dentro de mim que eu carrego até hoje. E uma das coisas é até mesmo o amor pela minha mãe. Minha avó não ficava condenando a minha mãe, mas ela contava a história, como eles se apaixonaram e o que aconteceu, e que ela tentou fazer o aborto, mas não conseguiu, e eu aprendi a ver aquilo não de uma forma negativa, eu aprendi a ver aquilo como um milagre que tinha acontecido. Com a minha avó eu aprendi a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, aprendi tantos princípios de Deus, de fé, né? E ela foi realmente, ela ainda está viva, falei com ela esses dias, né? Está bem, graças a Deus. Uma pessoa que foi construindo pouco a pouco, posso dizer assim, muitas coisas do caráter que eu carrego hoje dentro de mim. Padre Sóstenes, quando é que Deus entrou na tua vida? Eu volto à história de falar do meu pai, porque por nunca ter visto, por nunca ter encontrado, eu ia ouvindo o que as pessoas falavam sobre meu pai. Olha, seu pai gostava de futebol, olha, seu pai gostava de dançar, olha, seu pai era alto, ele gostava de artes marciais, seu pai... E foi construindo dentro de mim um herói. Meu pai era um herói que eu nunca tinha encontrado, que eu nunca tinha visto, mas ele era um herói. E uma das coisas que as pessoas falavam era que esse herói, ele era muito bonito e conquistava muitas mulheres e tudo. Então eu fui tendo aquilo como referência. Eu queria ser como ele, né? E quando eu fui entrando na minha juventude, eu comecei a viver assim. Um namoro aqui, outro ali, as meninas e todas essas coisas que o mundo ele promove, né, para os jovens. E comigo não foi diferente. Até que aos 17 anos eu senti que, apesar de ter tudo aquilo, as mulheres, até mesmo o dinheiro e tantas coisas, faltava alguma coisa. Alguma coisa faltava. E eu achei, a princípio, que era até um amor mais duradouro, mais sincero, né? Então, eu escrevi uma carta para uma das namoradas que eu tinha tido, uma das que eu gostei muito dela. E aí nós voltamos a namorar e ela tinha feito uma promessa a Deus que se um dia nós voltássemos a namorar, ela ia voltar para a igreja. Foi então que eu fui participar de um retiro da Renovação Carismática na minha cidade. E naquele retiro, em 99,
eu vi pela primeira vez Jesus no ostensório, que eu nem sabia o que era. Eu só sabia que era uma coisa grande, forte, mas não sabia o que era. Quando o Santíssimo vai passando junto a mim, eu tinha visto outras pessoas vivendo o que nós chamamos na renovação carismática de repouso no Espírito. E eu achava que aquilo era uma coisa de gente que não estava exagerando, para não dizer outra palavra. Até que eu vi primeiro a minha namorada repousar no Espírito e depois eu. Quando eu vivi a experiência do repouso no Espírito Santo, eu senti que Jesus passou a ser alguém diferente para mim. Ele não era mais uma história. Eu tinha feito naquele repouso no Espírito um encontro pessoal com Jesus. Eu o senti de uma forma como eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, em toda a minha história. Depois desse encontro pessoal com Jesus, eu comecei a ir ao grupo jovem. E a partir do grupo jovem eu fui aprendendo várias coisas do que era certo, do que era errado, coisas que eu nem sabia que era errado e que eu fazia, outras que eu sabia que era errado, mas eu não conseguia fazer do jeito certo. Sobretudo no ponto da sexualidade, até que ia acontecer um encontro sobre namoro e sexualidade, e um dia antes eu tinha lido algumas passagens na Bíblia. Uma das passagens falava, porque eu dizia para Deus assim: Deus, o povo fala aí de viver a castidade, esperar até o casamento, né? Mas isso é muito difícil nos nossos tempos, e olha a minha vida e tudo. E quando eu li a passagem de Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, lá dizia que ainda que tenhas vivido nessa vida, o Senhor lhe chama uma vida nova. E eu fui com essa passagem para aquele retiro. Durante aquele retiro sobre a sexualidade, eles falaram tantas coisas e eu fiquei com tanta vergonha que tinha feito um tanto de coisa errada. E chamaram para que quem fosse tocado recebesse uma oração. E eu fui, e naquele instante o pregador disse: existe um jovem aqui, eu já chorando bastante, arrependido do que tinha vivido. Ele disse: ele está sendo batizado no Espírito Santo agora. E eu senti que realmente aquilo era para mim, e de verdade esse batismo no Espírito Santo transformou a minha vida e nunca mais eu fui o mesmo. Obrigado, Padre Sóstenes. O dom da tua vida, que é um dom de oração, penso que muitas pessoas neste momento em casa estão sendo tocadas, estão sentindo-se amadas por Deus e querem também fazer um caminho de fé, de fazer com que a vida seja uma nova vida. Por isso, André, vamos trazer os pedidos de orações daqueles que seguem o nosso programa. Vamos sim, Padre Bruno. É interessante porque, sem saber do tema tanto assim, nós separamos alguns pedidos que têm tudo a ver com a história do Padre Sóstenes. O primeiro pedido, a Maria da Glória, ela pede oração, a graça de uma gravidez, para o nome dela é Alessandra e o Carlos Augusto. Também pede pelo casamento dos dois e pelo emprego. Então ela também pede a graça de gerar a vida para a Alessandra. A Neuza dos Santos, ela pede oração pela restauração do casamento dela, para que o marido dela seja liberto do adultério. Então ela também sofre com essa situação e ela pede oração, a Neuza dos Santos. E a Cláudia Fragoso: peço que se afaste de perto de mim todas as pessoas que me atrapalham a viver o plano de Deus. É interessante as pessoas que se decidem por Jesus e elas não têm medo de deixar todas as coisas. E também pede para que ela seja liberta do ocultismo. Então você que está acompanhando o nosso programa, você também pode mandar o seu pedido de oração, pode mandar o seu agradecimento através do e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/em casa com a Sagrada Família, tudo junto. Obrigado, André. Padre Sóstenes, eu não sei, durante o teu testemunho, eu fiquei imaginando a tua história. A tua mãe disse sim à vida, foi salva também pela tua vida. Você imagine tantos abortos, quantas pessoas que poderiam ter, quem sabe, descoberto a cura da AIDS, talvez, foi já abortada. Tantos santos
Tantos bons governadores das nações foram assassinados, porque o aborto é um assassinato. Por isso, quanto nós temos que lutar por dom da vida. Padre Sócrates, esse tema aborto toca contigo? Te toca? Sim, com certeza toca. E eu penso até, Padre Bruno, que hoje em dia na nossa sociedade é tão importante ouvir os sobreviventes dos desastres. Por exemplo, um Titanic, um World Trade Center. Eles querem ouvir os sobreviventes. Hoje existe o pró-aborto e o contra. E por que não escutar os sobreviventes? Por que não chamar um Padre Sóstenes para falar? Aqueles que sobreviveram ao aborto. Qual a sua opinião? O que você acha? Com certeza, todos nós seríamos contra ao aborto, né? Porque a vida que foi nos dada, apesar de todas as dificuldades, tem valido a pena. Padre Sóstenes, nós estamos iniciando o ano da misericórdia. O Santo Padre deu a faculdade de absolver do aborto a todos os párocos, porque antes eram os bispos e os da ordem dos mendigantes, como os franciscanos, os dominicanos. Penso que muitas pessoas que cometeram esse erro, talvez que esteja seguindo o programa, vamos dizer que a misericórdia também é para eles, não? Sim, com certeza. Eu partilhava com o senhor até antes do programa que minha mãe, eu nunca a condenei por essa tentativa. E era a misericórdia de Deus já agindo no meu coração e para todas as pessoas que saibam que existe perdão para você. Obrigado, Padre Sóstenes, por esse testemunho, pelo teu sim a Deus. De nada, é uma alegria ter partilhado com vocês. Uma pessoa uma vez falou para mim, assim, uma jovem, né? Mas vai nascer no tempo errado, uma jovem que tinha engravidado, né? Aí eu disse para ele assim, se eu não tivesse nascido na hora errada, não teria me tornado sacerdote na hora certa. Obrigado. Padre Sóstenes, eu queria te deixar para você esse símbolo hebraico, a kippá. A kippá, hoje os bispos usam, uma vez no passado até os frades, os sacerdotes usavam, que é o sinal da consagração já no ventre da nossa mãe. Por isso, eu queria te deixar essa kippá, que você possa sempre testemunhar a tua vida, Padre Sóstenes. No ventre da minha mãe, Deus me chamou, me consagrou. O Padre Sóstenes já estava escolhido, elegido, já no ventre da senhora. Não falamos o nome da tua mãe, Padre Sóstenes. Dona Maria Sueli. Não precisa chamar de dona não, que ela vai ficar feliz. Então, chamar de Sueli. Sueli, a mãe Sueli, que para nós, hoje para mim, realmente, já estou amando a tua mãe no amor de Deus, porque ela disse sim à vida e você está hoje conosco. Imagine, sem o Padre Sóstenes na Canção Nova, sem o Padre Sóstenes na Missão da Terra Santa, quantas pessoas você já absolveu, quantas famílias, quantas almas você já salvou como sacerdote. Vocês imaginem que o sim da Dona Sueli, da coragem que ela teve de abrir-se à vida, nós temos hoje a graça da tua vida. Obrigado, Padre Bruno. Vou colocar aqui o seu presente, kippá. E é verdade, eu me lembrava de uma pessoa, uma jovem que queria fazer o aborto e eu falei a minha história para ela e graças a Deus ela desistiu e hoje a criancinha está lá no Brasil feliz. Eu já pude salvar uma pessoa, posso dizer assim. Então, vale a pena não desistir da vida. Obrigado, Padre Sóstenes. E os nossos cantores emocionados. Eu consegui não chorar no programa de hoje, não é fácil porque eu me emociono. Quando o Padre Sóstenes me contou, me partilhou comigo pela primeira vez a sua história, eu na frente dele fiquei duro, mas depois no quarto chorei, mas de alegria, lágrimas de agradecimento, de gratidão a Deus. E vamos pedir aos nossos cantores para cantarem, para preparar os nossos corações, para consagrarmos todas as famílias, a Santa Família de Nazaré. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Juntos consagrarmos todas as famílias. A oração da consagração está no meu livro, na Escola de Nazaré. André, onde podemos encontrar o livro? Sim, você que
que está nos acompanhando de casa pode adquirir o livro através do site loja.cançãonova.com ou ligando para 12 31 86 2600. 31 86 2600. O livro na Escola de Nazaré, onde vamos consagrar todas as famílias, a Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro. A vós com confiança nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça consolação e cura. Sagrada Família de Nazaré, que o próximo sino dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai, atendei a nossa súplica. Amém. E vamos juntos, Padre Sócio, darmos a bênção sacerdotal de consagrados a todos os consagrados pelo batismo, pelas vocações na igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.